Hoje, dia 20 de junho, quinta-feira, é feriado, é o dia de Corpus Christi. E eu estava pesquisando aqui no site da igreja, eu encontrei uma matéria que meu avô escreveu sobre isso. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre o que é esse feriado. E o tema, então, já vamos continuar falando sobre isso. O tema da mensagem de hoje é obras da carne. Vamos falar sobre a idolatria. Amém? O versículo-chave, o tema dessa mensagem se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 20, dos versos 1 ao 5. Mas antes vamos falar um pouco sobre o que é o feriado de hoje, o que é comemorado no Corpus Christi. Qual é a origem dessa festa? O governo brasileiro ele extinguiu a proibição do trabalho em grande parte dos dias considerados santos pelos católicos. Entretanto, um dos feriados religiosos que ainda permanecem de pé é o dia em que se comemora a festa de Corpus Christi. É uma expressão latina que significa corpo de Cristo. A festa ela é celebrada anualmente, mas não tem um dia fixo. Ou seja, a sua data ela é móvel e deve sempre ocorrer numa quinta-feira após o domingo da Santíssima Trindade. Então, neste ano, está sendo comemorado, no dia 20 de junho. E na realidade, a observação da festa deveria ocorrer na quinta-feira da Semana Santa, o dia da última ceia, mas foi transferida para outra data para que não fosse prejudicada por causa das celebrações em torno da cruz e da morte de Jesus Cristo na Sexta-feira Santa. As comemorações começaram com a religiosa Juliana de Cormelon, ela que foi nascida na Bélgica em 1193. Segundo alegou, teve insistentes visões da Virgem Maria ordenando-lhe a realização de uma grandiosa festa. E a Juliana, mais tarde, que seria chamada Santa Juliana, afirmava que a festa seria instituída para honrar a presença real de Jesus na hóstia, ou seja, o corpo místico de Jesus na Santíssima Eucaristia. E ainda quando era bispo, o Papa ele teve conhecimento dessas visões e resolveu estendê-la à Igreja Universal, o que então já era uma verdadeira festa. O Papa consagrou em todo o mundo como uma festa, uma finalidade tríplice: prestar mais honras a Jesus Cristo, pedir perdão a Jesus pelos ultrajes cometidos pelos ateus e também protestar contra as heresias dos que negavam a presença de Deus na hóstia consagrada. Então, essa é a finalidade dessa festa que é comemorada. E no Brasil, a festa de Corpus Christi chegou com os colonizadores portugueses e espanhol. Na época colonial, a festa tinha uma conotação político-religiosa. Dias antes das propiciações, as câmaras municipais exigiam que as casas de moradia e de comércios fossem enfeitadas com folhas e flores. Na época, quando o Brasil ainda era uma colônia, participavam dessa festa membros de todas as classes, incluindo os escravos, os leigos das ordens terceiras e os militares também. E durante muitos anos, o entrosamento do povo com o governo e vice-versa foi praticamente completo. Um exemplo que comprova esse fato ocorreu no ano de 1808, no dia 16 de junho, quando Dom João VI acompanhou a primeira procissão de Corpus Christi realizada no Rio de Janeiro. O que marca a festa de Corpus Christi são as procissões, quando ocorrem as ornamentações das ruas com tapetes feitos de vários tipos de materiais, como papel, papelão, latinhas de bebida, serragem colorida, isopor.
Desenhos são elaborados nessa ornamentação com as figuras de Jesus, do cálice da ceia e da Virgem Maria. E são utilizadas toneladas de materiais para tornar os tapetes vistosos e admirados pelos que acompanham essas procissões. O momento mais importante, mais solene da festividade de Corpus Christi é quanto o hostiário, onde estão depositadas as hóstias ainda não consagradas. E essas hóstias são conduzidas nas procissões por um líder da alta hierarquia católica. No momento em que o hostiário passa, um silêncio profundo é observado por todos os presentes e de uma extremidade à outra toca-se a sineta que anuncia a passagem do cortejo. As reações das pessoas são as mais variadas. Algumas se comovem ao extremo e choram, outras se ajoelham diante do hostiário. E de ponto em ponto há uma parada, quando então se entoam cânticos tradicionais. E segundo a liderança romana, as ornamentações são feitas para que o corpo de Cristo possa passar por um local digno para ser visto por todas as pessoas. Então representa uma manifestação pública da fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Ensinando sobre a Eucaristia, a Igreja Católica diz: a Eucaristia é um sacramento que pela admirável conversão de toda a substância do pão no corpo de Cristo e de toda a substância do vinho no seu precioso sangue, contém verdadeira, real e substancialmente o corpo, o sangue, a alma e a divindade do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, debaixo das espécies de pão e de vinho, para ser o nosso alimento espiritual. E ela ensina ainda que na Eucaristia está o mesmo Jesus que se encontra no céu. Esclarece também que essa mudança, conhecida como transubstanciação, ocorre no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as palavras de consagração: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. O Catecismo Católico traz uma pergunta com relação ao sacramento da Eucaristia nos seguintes termos: deve-se adorar a Eucaristia? E responde: a Eucaristia deve ser adorada por todos, porque ela contém verdadeira, real e substancialmente o mesmo Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o que diz a Bíblia? Os católicos procuram justificar essa festa de Corpus Christi com a Bíblia, citando partes dela que supostamente dão base para o dogma da Eucaristia. E os textos mais frequentemente usados são o de Mateus 26 ao 29, o livro de Lucas, capítulo 22, do 14 ao 20, e o livro de João, capítulo 6, dos versos 53 ao 56. E essa doutrina, ela é contrariada ao bom senso e ao testemunho dos sentidos. O bom senso não pode admitir que o pão e o vinho oferecidos pelo Senhor aos seus discípulos na ceia fossem a sua própria carne e o seu próprio sangue ao mesmo tempo em que permanecia em pé diante deles vivo em carne e osso. É manifesto que Jesus, segundo seu costume, empregou uma linguagem simbólica que quer dizer: este pão que parto representa o meu corpo que vai ser partido por vossos pecados. O vinho nesse cálice representa o meu sangue que vai ser derramado para pagar os vossos pecados. Então não há ninguém de mediano bom senso que compreenda no sentido literal essas expressões simbólicas do Salvador. A razão humana não pode admitir tampouco o pensamento de que o corpo de Jesus tal se encontra no céu e esteja nos elementos da ceia. Então, biblicamente, a ceia é uma ordenança e não uma Eucaristia. Era empregado o pão e não a hóstia. É um memorial, como se lê em 1 Coríntios 11, 25 ao 26. E a sua simbologia está em conformidade com o método de ensino do Senhor Jesus, que usou muitas palavras de forma figurada. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira. Então, quando Jesus mencionou na última ceia os elementos pão e vinho, não deu qualquer motivo para se crer na transubstanciação. Então, não se engane,
adorar a Eucaristia também é um ato de idolatria. Amém? Então este foi um breve resumo daquilo que é comemorado no dia de hoje, essa festa de Corpus Christi. Então, já que nós falamos sobre isso, a idolatria, as pessoas acham que a hóstia ali contém o corpo de Jesus. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre a idolatria. Eu gostaria de ler o livro de Êxodo, capítulo 20, os 5 primeiros versos. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Deus, que a tua palavra fale aos nossos corações nessa hora. Em nome de Jesus nós oramos para que haja transformação, para que haja salvação, Deus. Em nome de Jesus, amém. A idolatria, ela é uma obra da carne. Nós podemos ler isso lá no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 19. E ela pode ser encontrada em todas as culturas da humanidade. A idolatria é algo muito antigo. Em povos mais longínquos e antigos, percebe-se desde então os vestígios da idolatria. Para o ser humano é fácil se apegar às coisas visíveis. É fácil você se apegar a um celular, é fácil você se apegar a uma corrente e ali você dá um significado espiritual do que ter uma fé baseada naquilo que não se vê, em um Deus invisível. Então, como nós sabemos que algo é uma idolatria? Na mensagem de hoje nós vamos estudar um pouco a respeito do que a Bíblia ensina sobre a idolatria. Primeiro eu faço uma pergunta para você: o que é idolatria? O livro de Romanos capítulo 1, verso 25 diz o seguinte: Pois eles mudarão a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. A palavra ídolo significa inútil, significa detestável. Deus abomina a idolatria. Um objeto criado não pode ser cultuado como se fosse o Criador. Idolatria significa homenagear, significa se encurvar, significa prestar culto, significa louvor, significa fazer petições a qualquer pessoa ou coisa no lugar de Deus. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Se você conversar com uma imagem, fazer pedidos, cantar para ela ou fazer promessas a ela, é idolatria. Você não está falando com nada. Você não está fazendo nada. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem narizes, mas não cheiram. Nenhum som sai de suas gargantas. Tem mãos, mas não apalpam. Suas obras são obras das mãos dos homens. Tem pés, mas não andam. Essas são as imagens, as coisas. Deus ele nunca permitiu que se conhecesse a sua aparência, para que não acontecesse a idolatria por meio da adoração de uma imagem sua. Deus, ele pode ser adorado apenas em espírito e em verdade. Como aquele louvor diz, em espírito, em verdade te adoramos. Então o problema da idolatria consiste em colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Qualquer coisa.
O ser humano foi criado para a glória de Deus e o Senhor não divide essa glória com ninguém. Quando Deus deixa de ser o lugar central na vida de uma pessoa, esta pessoa está servindo a dois senhores e praticando a idolatria. Isso é simples, isso é claro, é objetivo na palavra de Deus. Deus, ele abomina a idolatria. Abomina. Quais são os tipos de idolatria? A idolatria pode se apresentar de diversas maneiras. As pessoas vão fazer de tudo para conseguir adeptos, tentar enganar as pessoas. Algumas das mais comuns são a idolatria de imagens de escultura. O livro de Isaías, capítulo 45, verso 20, diz: Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Quando uma pessoa pega qualquer tipo de objeto e atribui poderes a esse objeto, Deus se aborrece muito. Outro dia eu estava vendo a TV, apareceu um programa, o rapaz ele tinha uma almofada e ele dizia que era a almofada que se ele tivesse com aquela almofada, o seu time ia ganhar. As pessoas atribuem poderes às coisas. Com certeza o seu time vai ganhar porque você está usando a almofada. Não tem sentido nenhum. A idolatria mais comum é a de imagens que representam divindades ou santos. E você vê todo tipo de coisa. Pessoas usam anel, pessoas usam colares, as pessoas usam camisetas, as pessoas usam as imagens, as pessoas chegam a tatuar as imagens, que na verdade são considerados divinos por lhes atribuírem poderes que somente Deus tem. Somente Deus tem. Que somente Deus pode fazer. Outro tipo de idolatria é a idolatria da natureza. Olha o que diz Deuteronômio 4, 16 a 19. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algo volátil que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército do céu seja seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor, o teu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus e da terra. Deus, ele não admite nenhuma imagem, nem de sol, de lua ou qualquer outra coisa que esteve nos céus. Assim como de homem ou de animais que são da terra ou das águas. A astrologia também é um tipo de idolatria. Adorar animais, como por exemplo o hinduísmo faz, também é idolatria. Na astrologia nós temos o famoso horóscopo e nós lemos aquilo achando que aquelas palavras jogadas ao vento, nossa, é a minha vida. É exatamente o que está acontecendo comigo. A gente é enganado muito fácil. E nós não podemos cair nessa pegadinha. As pessoas vão fazer de tudo para enganar. Traga o seu amor de volta. Leia a sua mão. Quantas vezes eu já vi isso? Você anda, por exemplo, aqui na cidade de Santos, você anda, volta e meia nos postes, está escrito: traga o seu amor de volta em 3 dias.
E as pessoas acreditam nisso, caem nisso. Infelizmente. Algo muito comum também é a idolatria de pessoas. Mateus 10, 37 e 38 diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Aqui é muito claro, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus ele disse que aquele que ama mais os seus parentes, mais os seus amigos, não é digno de servi-lo. Colocar, por exemplo, a mulher, os filhos, os amigos acima de Deus também é uma forma de idolatria. E a gente não pode deixar de falar aqui fanatismo por time de futebol, fanatismo por partido político, artista de TV, cantores. Eu conheço pessoas que são do meu convívio, que são apaixonadas por cantores, que fazem de tudo para ir atrás onde esse homem estiver para assistir eles, gastam o que não tem para assistir eles. Não podemos esquecer também da imagem mais adorada pela humanidade, nós mesmos. Jesus ele incluiu a negação do próprio eu. Você se lembra de um rei que foi tão orgulhoso assim? O rei Nabucodonosor foi castigado por seu orgulho. Ele queria ser adorado como se fosse um deus. Ele fez uma estátua enorme. O rei Herodes recebeu a glória das pessoas, atribuindo divindade à sua esposa. Esse homem foi ferido por Deus. Os apóstolos Paulo e Silas se recusaram a ser reconhecidos como deuses por causa dos milagres que aconteciam. E eles pregavam afirmando não serem Deus os que são feitos por mãos humanas. Não podemos idolatrar pessoas. Da mesma forma, não podemos idolatrar pastores, cantores gospels. Dá uma tristeza. Tem um culto de estudo da palavra de Deus. Vem 15 pessoas. Vem um pastor fulano de tal. Vem 15 mil pessoas. Por quê? Por que essa diferença? Vem um pastor da igreja local. Vem 15 pessoas. Vem um pastor X da outra igreja. Vem milhares de pessoas. Devemos tomar cuidado com isso. Claro, nós devemos ser abençoados pelas palavras. Você pode admirar um homem de Deus, mas isso não pode se tornar algo maior na sua vida do que Jesus. Idolatria das coisas. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você não pode crer que um objeto tem poder de fazer algo. Um dos objetos mais adorados, se não o mais, com certeza o mais adorado é o dinheiro. Com certeza o objeto mais idolatrado que existe é o dinheiro. E a Bíblia diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Precisamos aprender a perder o amor por coisas, a perder o amor por objetos. Se você usar algo, se você colocar uma pulseira, um colar, isso não vai te proteger mais, isso não vai trazer algo demais para sua vida. Talvez você coloque apenas um adereço para você ficar um pouco mais bonitinho, para ficar mais legal, mas isso não vai acrescentar nada na sua vida. Quem vai acrescentar na sua vida é Jesus. Ele é o único que pode fazer algo, Ele é o único que pode transformar algo, Ele é o único que pode resolver algo.
Desapegue de coisas. Desapegue de pessoas. Se apegue a Deus. Desfaça de todos os tipos de idolatria. Sabe quais são as consequências da idolatria? Quando você adora algo, você abandona a presença de Deus. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Uau! Anota isso. Apocalipse 22, capítulo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Meu irmão, idolatria é o pecado de desprezar o próprio Deus. Sabe outra consequência da idolatria? Se tornar inútil como os ídolos. Salmos 115, 4-8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Você concorda? Tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai de sua garganta. Isso é uma pessoa inútil, isso é algo inútil, não é verdade? Tornam-se semelhante a eles os que fazem e quantos neles confiam. Mas claro que isso, eu não sei o que fará você enxergar a parar de idolatrar algo. A pior consequência da idolatria é a pessoa se tornar inútil como um ídolo. Não seja um cego, um surdo, um mudo espiritualmente. 1 Coríntios 10, 19 e 21 diz: Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Presença de demônios nos ídolos. O que há atrás dos ídolos são demônios que enganam até os religiosos através da idolatria. Uma prova disso é o sincretismo, ou a mistura de crenças que pode ser percebida entre o catolicismo ou o candomblé, pois cada santo do catolicismo tem um nome diferente nas religiões afros para designar o mesmo ídolo. Meu irmão, minha irmã, idolatria é tudo que se coloca no lugar de Deus. E a nossa oração hoje aqui, esse estudo, essa mensagem hoje aqui é para você fugir da idolatria. Deuteronômio 7, 25 e 26, as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado. Semelhante a ela de todo a detestarás, pois é amaldiçoada. O que nós devemos fazer com as imagens? Destruí-las sem aproveitar nada é o que a Bíblia orienta a fazer, bem como a tudo o que tiver origem pecaminosa. Alguns exemplos de idolatria disfarçada na Bíblia. Lá em Êxodo 32, o bezerro de ouro que Arão fez para representar o Senhor enquanto Moisés demorava no monte com Deus. O povo foi ferido por causa disso. A serpente de bronze que Moisés fez com a ordem de Deus para que o povo fosse curado das feridas das víboras que castigavam ao povo. Mas começaram a idolatrar sua imagem até que o rei Ezequias a destruiu. A veste sacerdotal que
de outro que Gideão fez e que o povo começou a adorar a este objeto e se afastar do Senhor. Meu irmão, minha irmã, a idolatria é algo que precisa ser combatido, porque é uma obra da carne que sempre estará perseguindo ao ser humano, sempre. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a nossa oração nessa manhã é para que você fuja da idolatria. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.